Nossa equipe de analistas e também âncoras já está aqui conosco. Boa tarde, governador. Governador, o Ministério da Saúde vai conseguir atender o pedido feito pelo senhor? Boa tarde, é uma satisfação poder nesse momento falar com a CNN. Nós tivemos reunião com a equipe do Ministério da Saúde, os governadores da região norte, quando apresentamos aquilo que cada estado demanda de forma emergencial, clamando para que o Ministério da Saúde possa efetivamente cooperar neste esforço que exige a união e exige com que estejamos integrados para garantir a oferta dos serviços essenciais para salvar a vida da população. Cada estado pôde manifestar aquilo que neste momento é prioritário. No caso do estado do Pará, fiz questão de mostrar de que todos os esforços que o governo do estado tem feito no sentido de comprar respiradores, implementar novas unidades de tratamento intensivo, mas que neste momento nós temos a necessidade desta complementação. Enquanto recebemos 400 respiradores da China adquiridos pelo governo do estado, clamamos para que o governo federal possa rapidamente encaminhar 100 respiradores aqui para o nosso estado, para que possamos, especificamente na região metropolitana, na capital Belém, que hoje sofre com um sistema extremamente pressionado, próximo do colapso na rede hospitalar pública e privada, para que possamos dar essa resposta imediatamente para a população. Governador, agora a Roberta Russo falando, qual é a situação dos leitos de UTI no estado neste momento? Roberta, nós temos que enxergar fotografias que são distintas. Olhar todo o estado em função da extensão territorial nos permitem um percentual de ocupação de 85% na ocupação de leitos de UTI. Quando esta fotografia vem para a região metropolitana, particularmente a capital, nós estamos muito próximos da totalidade. Nós estamos variando de acordo com o fluxo, próximo de 95% a 96% de ocupação de leitos de UTI nas estruturas públicas, incrementado também com a pressão enorme sobre os hospitais privados, sobre a saúde suplementar, em que sequer a estrutura dos planos de saúde dão conta a este momento. Portanto, é fundamental que nós possamos garantir este incremento que se associa a 200 leitos de UTI já instalados pelo governo do estado, especificamente para atendimento à Covid-19, aos 420 leitos de hospital de campanha já em funcionamento em Belém, além de 120 em Marabá, na região sul do Pará, 120 em Santarém, na região oeste. E hoje nós estamos abrindo mais 60 leitos em um hospital de campanha em Cidade de Breves, no Marajó. Governador, aqui é o Yuri Pita de São Paulo, obrigado por nos atender. Voltando um pouco ainda à reunião que o senhor participou com o ministro da Saúde, Nelson Teich, ele tem dito nas entrevistas dele que pretende adotar algum tipo de flexibilização do isolamento de forma regionalizada e em determinados momentos diferentes. Queria saber se isso foi discutido na reunião e se o senhor tem alguma expectativa de flexibilizar as medidas de isolamento adotadas no Pará também dessa forma, por regiões e em determinados momentos diferentes. Yuri, isso não foi pauta da reunião. A reunião foi uma reunião muito objetiva, onde o Ministério provocou os estados a dizer aquilo que era o mais importante neste momento. Fiz questão de maneira pragmática pontuar aquilo que é fundamental e cobrar um prazo para que o Ministério possa nos responder efetivamente. Inicialmente, marcou-se a possibilidade de, em 3 dias, termos resposta. Tive a sensibilidade de apelar que nós possamos encurtar este prazo,
porque a cada minuto são vidas que se perdem, são pessoas que estão sofrendo na fila de unidades de pronto atendimento, de pronto-socorros aqui na capital, e a necessidade de nós podermos atender com humanização e respeito a estas pessoas. Com relação à flexibilização, acho interessante, sim, a proposta de olhar o Brasil sob a peculiaridade de cada região. E o Ministério sinaliza neste sentido. Aqui no estado do Pará, ao momento em que nós estivermos com todo o suporte na estrutura de saúde, ao momento em que se mostrar, através da ciência, da técnica, da medicina, de que nós estabilizamos o número de casos, nós poderemos sim pensar em, de maneira regionalizada, avaliar com que o distanciamento regulado, com que haja um processo de retomada gradativa da economia. Porém, neste momento, o estado do Pará enfrenta uma severa dificuldade, particularmente na região metropolitana, e nós temos que pensar em salvar a vida da população. Governador, boa tarde. Aqui é Enzo Matira, daqui de Brasília. Governador, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação aos equipamentos de proteção individual. Muitos técnicos que trabalham nos hospitais públicos, principalmente na capital, Belém, onde é o epicentro da doença, onde há um número muito grande de casos confirmados da doença, reclamam desses equipamentos de proteção. Como é que está essa situação para adquirir esses novos equipamentos? Isso foi tratado, inclusive, com o ministro da Saúde, Nelson Tais? Nós temos que separar aqui as estruturas municipal, estadual e federal. Nós temos os hospitais dos municípios, do estado e também hospitais federais. Com relação aos hospitais do estado, nós estamos abastecidos de EPI, nós não tivemos até o momento qualquer desabastecimento, mas pedi ao ministro que possa nos ajudar com EPIs. Estes equipamentos de proteção individual têm um giro diário, são equipamentos, na sua maior parte, descartáveis, e nós precisamos garantir o mínimo das condições de trabalho e a segurança de trabalho para os profissionais de saúde que têm sido verdadeiros heróis na linha, no front, próximo das pessoas, fazendo atendimento. E aqui nós temos garantido os EPIs, aqui também nós estamos concluindo, ainda esta semana, já a abertura de leitos de hotéis que estarão à disposição para os profissionais de saúde, para que os mesmos possam ter a faculdade de poder optar, ao invés de ir para a sua casa, poder ir para um hotel e, com isto, preservar a sua família, e também aos profissionais de segurança que estão nesta linha mais exposta em contato com a sociedade. Governador, ainda sobre essa reunião em videoconferência com o ministro da Saúde, Nelson Tais, você pediu, o senhor, na verdade, pediu alguns equipamentos para ajudar na demanda, no atendimento de pessoas com a Covid-19. Eu gostaria que o senhor enfatizasse o prazo que o ministro deu e qual é a urgência para isso, se seria o prazo para ontem. Inicialmente, o Ministério nos pediu 3 dias para responder. Eu fiz um apelo ao ministro, nós não temos condições de esperar 3 dias. Nós compramos 400 respiradores que estarão chegando já a partir da primeira semana de maio. Com isto, nós conseguiremos chegar a 600 leitos de UTI. Isto representa dobrar o número de leitos de UTI existentes na história do Estado. O que nós precisamos é para agora. Nós precisamos de agilidade e, acima de tudo, de humanidade, para que juntos nós estejamos atendendo a população que, nesse momento, está clamando por acesso às condições mínimas que salve a vida das pessoas. Nos foi dito que, ainda hoje, ao final da tarde, eles entrariam novamente em contato para efetivamente dizer aquilo que é possível e em que prazo é possível nos atender.
Uma outra questão que está colocada no debate político no Congresso Nacional é a ajuda que o governo federal, a ajuda financeira do governo federal para recompor o caixa de estados e municípios por conta da perda de arrecadação de ICMS e de ISS. E ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apontou os pontos que devem constar do texto que ele vai apresentar na quinta-feira, prevendo congelamento de salários no setor público por 18 meses, um valor fixo dessa ajuda do governo federal para os estados e um prazo de 4 meses para a vigência dessa ajuda e não 6 meses como foi aprovado na Câmara. Queria ouvir do senhor essas medidas que estão sendo definidas pelo presidente do Senado nesse substitutivo, que deve ser votado até sábado, atendem ao pleito dos governadores? O senhor concorda que esse é o meio termo que é possível se chegar entre o que os deputados e os governadores concordavam e o que a equipe econômica está oferecendo? É fundamental que nós tenhamos a percepção da excepcionalidade do momento em que nós estamos vivendo. E em momentos excepcionais, as medidas devem estar na mesma relação. A Câmara dos Deputados fez um importante trabalho, o presidente Rodrigo Maia, os líderes, cada parlamentar, o relatório do deputado Pedro Paulo, ele busca repor de maneira justa e correta aquilo que representa a maior fonte de arrecadação, a maior fonte de receita de estados e municípios, que é exatamente a recomposição do ICMS e do ISS. Os estados têm como principal fonte imposto o ICMS e o Fundo de Participação dos Estados, e os municípios o ISS e o Fundo de Participação dos Municípios. E isto é justo. Nós temos que analisar o Brasil como um todo. Os estados do Norte e do Nordeste dependem do Fundo de Participação dos Estados. Já os estados do Centro-Sul, eles dependem fundamentalmente do ICMS. Por isso que nós defendemos esta tese da recomposição, e aqui não há de se discutir quem vai receber mais ou quem irá receber menos. Nós estamos tratando de recomposição das perdas para diminuir esta incerteza de arrecadação, sem que os estados se eximam da responsabilidade tributária e não aplicar populismo. E ao momento em que o Congresso Nacional debate que haja uma contrapartida com responsabilidade, dando direitos, mas estabelecendo também deveres, acho que é fundamental, é importante e clamamos que o Congresso possa definir e apreciar esta matéria ainda esta semana, para que nós já possamos ter uma sinalização efetiva para o mês de maio. Aqui no estado do Pará, nós, no mês de abril, tivemos uma diminuição de arrecadação que, inclusive, foi menor do que nós imaginávamos. De ICMS, nós tivemos uma variação de menos 6%. Isto nos permitiu que nós já estejamos pagando a folha de pessoal. Nós já estamos pagando, inclusive, desde ontem e terminaremos amanhã o pagamento da folha dos servidores do Estado. Mas quando chegar o mês de maio, a expectativa da substituição tributária, que já projeta uma arrecadação prevista para maio, nos causa profunda preocupação, já que nós devemos variar com até 20% a 30% de queda de ICMS. Claro, governador, o senhor concorda com a contrapartida de congelamento dos salários por 18 meses? Concordo com todas as medidas que possam trazer para o governo federal a segurança no sentido de que não haverá irresponsabilidade fiscal. Particularmente, o governo federal deveria discutir com cada estado para estabelecer as metas que cada estado possui de queda de arrecadação. Quando você estabelece uma relação linear em que todos os estados congelem salário, em que todos os poderes congelem salário, eu entendo que você acaba proporcionando um remédio para realidades distintas de cada paciente. Mais importante do que congelar salário de servidor
seria discutir qual é o plano de cada estado para que possam honrar com a sua arrecadação, já que o governo federal teme que deixar solto poderia trazer uma falta de responsabilidade, uma irresponsabilidade tributária ou um populismo tributário, que pudesse sentar na mesa e visualizar o que cada estado está fazendo. Por exemplo, aqui nós temos o estado menos endividado do Brasil. Nós estamos pagando em dia funcionário público, pagando em dia os nossos fornecedores, prestadores de serviço, nós estamos pagando em dia os nossos precatórios. Portanto, o estado do Pará não representa um estado que é uma carga para o governo federal. Pelo contrário, aqui nós saímos do limite de alerta para o limite prudencial. Nós reduzimos o custo da folha exatamente para enxugar a máquina, enxugar o custeio, para que o estado possa ter agilidade para investir e melhor servir a população. Mas, se é necessário fazer, nesse momento, uma sinalização em que o governo federal entende que o único gesto é o congelamento de salário, nós não podemos transformar isso num impasse ou numa disputa política ideológica, porque nós temos aqui na frente a obrigação de ter capacidade de manutenção dos estados, manutenção dos municípios para atender a população com serviços de saúde, de segurança e tantos outros serviços essenciais nesse momento. Governador Héder Barbalho, muito obrigado pela entrevista, pelo esclarecimento sobre a situação do coronavírus aí no estado do Pará. Muito obrigado e mandar um abraço ao Kenzo, que tem uma relação pessoal e familiar aqui com o nosso estado. Uma satisfação vê-lo aí na bancada da CNN. Parabéns a todos. Obrigado.